Aleluia! Boa tarde, a paz do Senhor, Brasil, a paz do Senhor, nações. Deus vos abençoe nessa bendita tarde de domingo, dia 1º, para a honra e glória do Senhor Jesus. São 15 horas e 5 minutos, horário oficial de Brasília, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o apóstolo Wesley Pereira, o ex-bruxo, para a glória de Deus, ex-homicida, ex-ladrão, ex-traficante. E nós vamos começar agora esta live. Estou aqui com o repórter e também pastor, vice-presidente Robson Magno. Está aqui do meu lado o pastor André, pastor William Pereira. E eu já quero agradecer e louvar a Deus pela sua vida. Amém? Os que me ouvem bem, já diga glória a Deus, diga aleluia. Sejam todos muito bem-vindos, já está crescendo o número de pessoas. A intenção é que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? A paz do Senhor a todos. Muito boa tarde. Feche os olhos que nós vamos orar. Nós temos muita coisa para passar. Já está crescendo, já está passando de dezenas de pessoas aqui. E já quero glorificar a Deus por você que vai compartilhar esse trabalho maravilhoso e impactante do que Deus fez na minha vida, do que Deus é capaz de fazer na vida de um homem que outrora não era ninguém, um caco, um nada, já perdido, mas a oração, a intercessão, a igreja orou, a igreja clamou, a minha família clamou, e Deus nos deu a graça, nos deu a força, nos deu a alegria de recomeçarmos. Soberano Deus e eterno Pai, diante da Tua presença, quero agradecer ao Senhor por tudo e por todas as coisas. Está aqui todas as provas, todo o material de todo um passado triste, doloroso, que eu também provoquei em muitas famílias, em muitos lares. É tão triste, é até difícil, nesse momento, Senhor, poder falar de tantas coisas horríveis que eu passei, de tantas coisas horríveis que eu provoquei. Mas eu continuo todos os dias arrependendo e te pedindo perdão, te pedindo todos os instantes mais uma oportunidade, mais uma chance, mesmo em comunhão, mesmo hoje como ovelha, mesmo hoje como homem, mesmo hoje como o Senhor me concedeu, apóstolo, pastor, presidente, fundador da Igreja Assembleia de Deus, Casa dos Milagres. Hoje 23 congregações no Brasil, na África, na Índia, e nós somos gratos ao Senhor por tudo. Obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus pais, pela minha família, pela igreja, por tudo que o Senhor tem promovido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço em nome de Jesus. Eu percebi que você também, em um certo momento, no seu testemunho, o que foi me passado, o senhor não queria saber de Deus. Eu detestava, eu não queria saber de forma alguma quem era Deus. Eu não queria saber quem era Jesus. Glória a Deus. Eu não queria. Foi algo assim, muito forte, foi muita rejeição, muito tumulto, muita dificuldade no relacionamento familiar. O convívio com meu pai foi muito difícil, foi muito dolorido. As lutas, as surras, sem necessidade, e com isso, outrora trouxe a mim a tristeza profunda, a angústia, a depressão, a ira, a raiva, o ódio, e vivi dias, meses, anos de muitos horrores, de muitas dificuldades. Amém. Veja que interessante. Olha a sua ficha, seu passado: ex-revoltado, ex-traficante, ex-assaltante, ex-homicida, ex-canibal e ex-bruxo, condenado a mais de 96 anos de prisão, preso por mais de 15 anos, esteve 10 anos dedicado à magia negra, à bruxaria, uma vida de violência e de morte. Era um passado sem futuro, não tinha mais. Sem trajetória, sem expectativa, envolvi muito cedo
depois de muitos tapas, muitos socos, muitas humilhações, muitas injúrias, fui irado demais, fui provocado demais, e muito novo, não tinha suporte, não tinha base, mesmo que os meus pais foram criados dentro da congregação, dentro da igreja. Eu nasci no fundo de uma igreja, meu pai era zelador de uma igreja, e tudo isso gerou em mim essa revolta. Apóstolo, só para o pessoal saber e para nós entendermos a sua história, quando você fala dos seus pais, explica para nós e diga como foi a sua infância. A minha infância foi uma infância muito dolorosa. Eu só nunca passei fome. Mas foi uma infância de muito tapa na cara, de muito murros, de muitas correadas, de muitas fiveladas, de muitas pauladas. E eu não tive uma infância normal, como as crianças no dia de hoje, outrora têm, como outros também não têm, estão vivendo aquilo que eu vivi lá atrás, um regime de ditador, de muita ira, de muita revolta, e não havia e nem haveria possibilidade de tanta luta, de tanta prova, e eu muito novo não suportei aquela pressão psicológica, Seus física. pais eram de um lar cristão? Minha mãe muito crente, mulher usada, mulher do circo de oração, segurou muitas das vezes as provações junto comigo, sofreu muito comigo, eu apanhava muito, foi quebrado esse braço meu, e ela que cuidou, meu braço inchou todo, foi quebrado. E quem quebrou seu braço? Foi quando meu pai, ele me chamou para entrar para dentro, eu falei, eu já estou indo, pai. Eu era muito obediente, e ele me colocou, entrei para dentro do banheiro para tomar banho. Quando eu entrei no banheiro, ele chegou e me deu uns murros, me encostou no canto, chutou meu peito, eu caí com esse braço nessa posição, ele me virou e pisou por cima, e naquele exato momento meu braço foi quebrado, e foram muitos dias, porque não me levou para o hospital, e minha mãe pegou aquele mato chamado mastruz, né, e colocou sobre o meu braço, e comprou alguns remédios, e colocou sobre o meu braço para que, passado um tempo, ele voltaria, e até hoje eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse braço doído, dolorido, ele dói, ele me incomoda. Quando isso aconteceu, qual a sua idade, qual a idade o senhor tinha? Eu tinha aproximadamente 9 anos de idade, e esse percurso ocorreu até 13 anos de idade. Foi quando o senhor decidiu, o que te levou a tomar essa atitude, a abandonar, porque o senhor veio de um lar cristão, participava normalmente dos cultos, era frequente na igreja, era obediente. O que te levou a tomar essa decisão, ou essa revolta, ou largar esse caminho? Foi por ver o meu pai ir para a igreja, orar pelas pessoas, estar dirigindo os cultos, estar de frente de uma obra, um homem que era muito usado, os demônios eram expelidos pelo sangue de Jesus, as pessoas eram curadas. Meu ministério parece muito com o ministério dele antes, e meu pai, ele gerou isso tudo em mim, e eu vendo tudo aquilo, vendo minha mãe sofrendo, traições, adultérios, e etc. E isso comoveu muito a dor dela, até que um dia eu me revoltei, não quis saber mais de igreja, não quis saber mais de congregar, não queria mais tocar, não queria envolver com mais nada. Isso foi muito profundo, mexeu comigo de uma forma tão grande, tão profunda, que eu desisti de tudo, eu não quis mais continuar com Jesus. E o que o senhor sente pelo seu pai hoje, que o senhor está transformado, o senhor conheceu a verdade, Deus te encontrou, o que você tem a dizer para ele nesse momento? Nós somos amigos, somos parceiros, respeito meu pai, hoje meu pai me respeita o homem que Deus fez eu ser, respeito o caráter novo que Deus me deu, e isso tem gerado isso. Mas voltando aqui, a história que eu vivi, as lutas que eu vivi, as decepções que eu vivi, tudo isso mexeu demais com a minha estrutura, e eu não quis saber de mais nada, envolvi com o espiritismo, respeito muito a religião, as religiões,
aceitas. Eu estou falando daquilo que eu vivi. Eu não quis mais ser um cristão. Envolvi no espiritismo e na época os anos e os tempos que eu vivi no espiritismo não me favoreceram aquilo que eu queria. Eu almejava algo mais forte, algo satânico, algo demoníaco, algo que fosse arrebentar com a minha própria vida e arrebentar com outras vidas. Até quando, passado um certo tempo, casei e desde quando eu casei, acabei de casar, já fui preso por homicídio, fui preso por assaltos. Essa idade, o senhor tinha, qual que era a sua idade nessa época? Nessa época eu já estava com 17, O 18, senhor já estava casado. 18 anos. E o senhor envolveu com traficantes? Como é que foi a entrada para o tráfico? As amizades, seus amigos, quem eles eram? As amizades, elas trazem influências boas e negativas. Comecei a andar com quem roubava. Comecei a andar com quem traficava. Comecei a andar com quem matava. Eu queria andar com as pessoas que eram perversas. Pessoas que eram más. Pessoas que eram homicidas. Pessoas que não respeitavam a lei. Pessoas que não queriam estar debaixo da lei. E por que você queria estar com eles? Qual sentimento o senhor sentia? Eu sentia bem, porque eles tinham uma história muito parecida com a minha. Então a gente falava a mesma língua. Né? Também vieram de sofrimentos atrozes, desnecessários, impróprios dentro de casa. E então nós juntamos um clube de amigos e nos tornamos inimigo das nossas famílias, dos nossos familiares. Nos tornamos inimigo da sociedade. Nos tornamos pessoas fora da lei. Nos tornamos pessoas sem princípios, sem moral, sem ética, sem postura, e pessoas sem escrúpulos, pessoas perversas, más. E aquilo para mim era bom, aquilo preenchia o meu ego. Quem era o apóstolo? Quem era o Wesley Pereira antes de ser apóstolo, quando estava no tráfico, traficando? Eu era uma pessoa mal, eu conduzia as pessoas ao mal, eu traficava, comprava droga, revendia a droga e fazia e cometia alguns assaltos com as pessoas. E gerando tudo isso, ele gera o homicídio, né? Porque a pessoa estrupa, ele se torna pedófilo, o tal do X9 do crime. E essas pessoas, o crime não aceitava, a lei do crime não aceitava. E nessa eu tomei também a iniciativa daqueles que erravam. Eu fazia o julgamento, a gente dava a sentença de morte. Eu me tornei alguém tão mal que eu não dava a oportunidade. Eu não dava uma oportunidade para um estrupador, confesso, para algo que foi concreto, algo que teve prova, teve material, algo que fosse assim, verídico, foi cometido isso, teve testemunha para isso. E essa pessoa que passa pela mesma situação que a do senhor, as mães que estão assistindo, esse testemunho que vai alcançar milhares de pessoas que ainda vão assistir, que tem o mesmo problema que o seu, a mesma situação, ela tem como identificar quando a criança está indo por este caminho? É possível? Tem como a mãe identificar, porque a Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para quando ele crescer, ou quando ele crescer, que ele não venha se desviar dos bons princípios, né, que está diante da palavra. A minha mãe, ela detectou muito rápido. A minha mãe sabia quando eu estava na intenção homicida, a minha mãe sabia quando eu estava na intenção do tráfico, do roubo, e muitas das vezes Deus usava ela, e ela chegava, filho, o bebê, não vai não, meu filho, não faça isso, não provoque isso, não toque nas pessoas, você não pode fazer isso. Eu era corrigido, eu fui inibido várias vezes pela minha mãe, para que eu não cometesse as atrocidades que eu cometi. E o senhor era respeitado quando estava no tráfico? No automático, se você está numa certa região, você trafica, você não ofende as pessoas. E aquele que rouba na região, chamado na quebrada, ele não tem conceito nem com a sociedade e nem com o tráfico. A pessoa cogueta, a pessoa estrupa, né, um estrupador. A sociedade não aceita. Então eu queria fazer justiça com minhas mãos. Isso por causa do seu ódio ou porque você sentia prazer? Quando você estava no tráfico,
apesar de você ter entrado com uma certa raiva, um certo ódio no coração, quando você estava lá um determinado tempo, você chegou a gostar do que fazia, sentia prazer? Eu já sentia prazer, porque eu fui criado, eu fui gerado num berço que poderia ser de amor, mas de muita revolta, de muito ódio, de muita ira, né? Eu fui pressionado, eu cresci nesse ambiente. Então, quando me tornei um homicida, eu já tinha prazer, né? Eu tinha requintes de crueldade, me tornei perverso, não tinha compaixão, não tinha amor, não tinha sentimento, não tinha remorso, não tinha razão alguma para dizer, eu não vou fazer. E essas pessoas, onde eles estão? Aqueles amigos que o Senhor fez no tráfico, qual foi a caminhada deles? Estão presos? Continuam no tráfico? Na minha época, em média de 40 pessoas envolvidas, morreram em média de 38. Vivo hoje eu e mais um da minha geração. E os demais, além dos que morreram, outros que se aproximavam, muitos também morreram, outros estão atrás das grades, outros estão paraplégicos, tetraplégicos, outros cegos, outros aleijados. Ficaram sequelas, que Satanás ele promove isso, né? Ele promove o salário do pecado é a morte. A conclusão de tudo aquilo que eu e os meus amigos viveram e vivenciamos e participamos e compactuamos com aquele erro, gerou em nós desgastes, traições, fúria, revolta, abandono, tristeza, decepção. Fomos ao fundo do poço. A Nina Omia, ela está dizendo aqui, apóstolo, a dor é necessária para nos fazer entender a dor do próximo e nos tornar forte para a grande obra na qual Deus nos chamou. O senhor concorda? Concordo plenamente. Verdade. Concordo. José sofreu muito. José sofreu. Não é certo o que eu pratiquei, nunca. Não é certo eu ter passado por esse caminho. José, foi forjado algo sobre a vida dele. O meu, eu criei, eu gerei essa situação. É isso que eu quero deixar claro para as pessoas. Muitas das vezes, nós pegamos o nosso passado, pegamos os tumultos que a vida nos opõe, e a gente quer pegar aquilo que era para ser de superação e dar a volta por cima. A gente quer gerar revolta, a gente quer fazer justiça com as nossas mãos, a gente quer criar um escape, sendo que Deus criou para nós uma cidade de refúgio, né? Deus nos deu a condição da segunda oportunidade, mas não é essa a situação que eu queria ter vivido. Mas eu me envolvi, me perdi, porque se Cristo, se o Espírito Santo não está, se Ele não habita em mim, não tem como eu ter força, coragem, equilíbrio, sabedoria para vencer os dias. A sua mãe ela foi de extrema importância na sua vida. Poderia nos relatar qual a importância e qual o valor da sua mãe nessa sua caminhada? Minha mãe foi a maior incentivadora de que eu abandonasse e que eu servisse a Jesus. De tudo que eu vi, as lutas, as dificuldades que ela viveu, eu compreendi tudo, mas já era tarde, eu já estava formado. Eu escolhi ser um psicopata, eu escolhi ser uma pessoa que premeditava, calculista. Eu escolhi esse caminho. Essa vida vale a pena? Esse mundo vale a pena? A vida sem Jesus, ela é vazia, ela é pobre. Você pode ter todo o dinheiro, você pode ter toda a fama, você pode ter todo o poder, mas você se torna vazio. Você se torna vazio. Mas, apóstolo, gostaria de fazer uma pergunta. Você sofre ameaças pelo seu passado? Recentemente eu encontrei com uma mãe de uma vítima passada, e ela me detestava, ela não cumprimentava minha mãe, e um dia uma irmã daqui da congregação foi solicitada para fazer uma oração na casa, e a irmã me convidou, falou: apóstolo, tem como o senhor orar por uma família para mim? Aí ela falou meu nome, e quando ela falou meu nome, foi esse que fez tal coisa com o meu filho. Foi ele que desferiu contra o meu filho. E foi muito difícil, porque na época o filho dela tinha praticado algo muito
constrangedor para a sociedade, né, para o crime, entre estupro. E aí eu tive que explicar, depois eu tive que orar e aplicar quem estava dentro de mim, que era maior do que estava nela. E hoje somos amigos. Hoje somos amigos. Parece que não ficou só nisso, né? Teve também a parte, o momento em que o senhor passou de traficante para assaltante. Conta para nós como foi isso aí. Eu precisava comprar droga. Então, eu precisava gerar uma condição. Eu precisava ser o cara. Eu precisava do poder. Então, eu precisei assaltar para me comprar droga à vista. Esse poder era dinheiro? O poder era o Ou dinheiro. status? Não é tudo, é status, é poder. Quando fala poder, ele já generaliza tudo. Isso trouxe o quê? Quais os benefícios que trouxe para a sua vida? O benefício que vai trazer hoje é sexos ilícitos, casas de prostituição, orgias, prazeres, festa, resenha. Eu sou poderoso, vou ostentar minha arma, vou ostentar a minha maldade, vou ostentar o Satanás, o espírito do mal, que me provoca e que me faz de mim esse cara violento. E o seu testemunho, apóstolo, ele nos diz também que o Senhor passou a ser homicida. Quando foi o seu primeiro homicídio? O que te levou a cometê-lo? Alguém te incentivou por isso? Falamos no início, estrupadores. Esse era o seu objetivo? Objetivo. É a lei da natureza. Ele não aceitava isso? A lei do crime não aceita. O crime não aceita. O crime é podre. Mas o crime tem suas leis. Você está numa congregação, numa igreja, ela tem estatuto, ela tem princípios. Você precisa seguir. Se você profere uma outra religião, lá tem uma base, lá tem um líder. O crime tem as suas lideranças. E o crime não admite falhas. E como o senhor comportava para não ser condenado pelo crime? Como que era o seu procedimento nas leis? O que o senhor precisava para eles não ir contra o Senhor? Eu ia usar a ferramenta que o Satanás me deu. Qual? Roubar, matar, destruir. Mentiroso. Mentira. Omitia. Foi eu que fiz, não. Foi eu que fiz, não. Pode me matar. Não foi eu que fiz. E as testemunhas, foi ele, não foi eu, não foi eu, não foi eu. E durante muitos anos eu nunca fui réu, confesso, dos atos praticados. Na cadeia eles chamavam o senhor de psicopata, homicida. O que passa na mente de uma pessoa dessa? Uai, se você está com a vida outrora, sem a presença de Deus, vivendo as vontades de Satanás, aquilo para você é glória. Eu sou mau, sou perigoso, eu sou forte. O rapaz está perguntando, gostaria de saber se você teria estômago para aceitar esse tipo de gente que cometeram esses crimes. O senhor teria coragem De? aceitar essas pessoas? Eu aceito todos os dias aqui, porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E de maneira alguma ele lançará fora os que chegarem até ele. Então o senhor está falando que aquele homicida, aquele traficante, aquele estrupador, uma vez que ele entrou na igreja, ele quer aceitar o Senhor, se converter dos seus maus caminhos. O senhor não, mas Jesus, como ele aceita, a palavra de Deus diz que vinde como estais, o senhor tem que aceitá-lo? Ele deve passar por um processo? A igreja de Cristo Jesus é o único, a única, exclusivamente, a única que não faz exceção de cor, de raça, de religião, nem de seitas. A igreja de Cristo Jesus tem o maior e o melhor resultado para a alma, chamado Palavra de Deus. As nossas almas, ela procura lugares sombrios, lugares impróprios, e Cristo nos fortifica, nos dando a graça da presença do Espírito Santo, que remove o mal e que promove a bênção, e quebrando os legados das maldições, transformando em bênção. Como eu fiquei muitos anos preso, eu cumpri todos os anos
cumpri todos os anos e fiquei livre com a justiça. Eu gostaria de saber do apóstolo o seguinte: tem pessoas que estão assistindo que elas estão na mesma situação que o Senhor. Quando o Senhor deu o seu testemunho e nos falou que relatou que o Senhor foi criado dentro da igreja, conhecia os mandamentos porque seus pais o levavam, e o Senhor quis sair, quis conhecer um outro caminho, conhecer o outro lado. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque tem pessoas que estão no outro lado, vivendo o oposto. Tem pessoas que foram consagradas, desde o ventre, que não conhecem o caminho de Deus, que não conhecem Deus, mas elas querem de alguma forma sair. Aquela opressão que o Senhor sentia, aquela vontade de ser liberto daquilo que te oprimia, que era o sofrimento que o Senhor tinha dentro da sua casa. Tem pessoas que estão passando esse mesmo sofrimento do outro lado e não sabem como sair. O que o Senhor tem a dizer? O que o Senhor fala para essa pessoa? O conselho em si é um conselho que você não vai querer ouvir, porque você já fez a sua escolha. Deus deu livre arbítrio para você fazer o que você quiser. Por isso existe o ímpio feito para o dia mau e o justo para o dia da justiça de Deus, da geração eleita por Deus, pelos escolhidos. Somos escolhidos? Somos, mas as nossas escolhas nos direcionam e nos levam a lugares profundos, como eu fui. Agora, a solução do resultado foi quando eu encontrei Jesus. Porque o pastor não me libertava, o apóstolo não me libertava, o papa não me libertava, o presidente não tinha o poder de me libertar, o juiz, ele poderia até me absorver, mas ele não poderia salvar a minha alma, salvar a minha vida. Então o que eu tenho para dizer para essas pessoas: foge de Satanás, foge do crime, foge da desobediência. Alguém me perguntou quantos anos o senhor pagou de cadeia no total. Na verdade foram 12 anos de prisão. Amém? Amém. O Júlio César tem 9 anos e está falando que o irmão dele está preso, está condenado a 17 anos e precisa te conhecer em nome de Jesus. O senhor acha que é o Senhor mesmo ou alguém que ele deve conhecer a mais? Responde. O que acontece é o seguinte: nós somos instrumento de Cristo Jesus aqui na terra. E Deus usa um homem. Amós capítulo 3 e versículo 7 diz assim: certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos teus servos, os profetas. Deus usa um homem. Hoje nós temos um trabalho intensivo dentro das prisões. Nós vamos em todas as prisões de Minas Gerais. E quando eu vou ministrar em outros estados, eu vou também em outras prisões em outros estados. Trabalhamos diretamente com a Cracolândia, com as pessoas que são dependentes químicos. Nós trabalhamos porque Deus nos escolheu. Não somos promovidos a nada, não somos beneficiados financeiramente. Entram muitas pessoas falando que vão ajudar. Mentira! Quem ajuda humilde é humilde. Quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre, quem é santo santifica mais, quem é sujo se suja mais. É muita mentira nos dias de hoje. Eu digo que tem um milhão de pessoas que têm condição, 1 milhão de pastores, 1 milhão de pessoas. Eu estou há 2 anos e 4 meses de Alvará, tem a nossa sede aqui, temos várias congregações. Não prontificou ninguém para vir estender as mãos, mas querem pegar carona, e aquilo que Deus te deu, você precisa ir com ele até o final. Deus me deu a condição hoje de ser representante do sistema carcerário com a autoridade que é de Cristo Jesus. Eu vou nas prisões no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou nas biqueiras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou nas casas de massagens em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou nos prostíbulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou nos terreiros de macumba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós somos a congregação que mais tem ex-lésbicas, ex-transexual, ex-homicidas, ex-traficantes. E aqui é uma igreja humilde,
Porque é a igreja genuína de Cristo Jesus. Uma igreja que não visa dinheiro e nem riquezas da terra. Uma igreja que visa o reino de Deus. Essa é a congregação que Deus me deu, que é a igreja dele, a qual eu pastorio as ovelhas dele, tudo para ele. Porque pastor aqui é Jesus. Eu continuo sendo ovelha. Apóstolo, Júlio César, olha o que ele respondeu. Olha a fé do menino de 9 anos. Creio que o Senhor será canal de bênçãos na vida dele. Olha a fé do menino. Sim, sim. Glória a Deus. Eu tenho um número muito grande. Eu tenho um exemplo aqui, do meu lado aqui. Eu vou virar aqui rapidinho. Vou chamar o Wagner para vir aqui. Eu tenho aqui pastor André. Pastor André, isso, tá bom. O pastor André, ele era mendigo, andarilho, usuário de crack. Estava no estado de São Paulo, assistindo as lives dos cultos aqui. Assistindo lá, Deus falou assim: larga tudo e desça para Belo Horizonte e vai congregar naquela casa. Chegou aqui no estado emocional triste, emoção espiritual lá embaixo, abatido, oprimido, perdeu 90% das coisas, de grandes benefícios que Deus deu a ele. Ele vai ter um minuto para falar, ele vai dizer aí o que Deus fez com ele. E a oportunidade que Deus deu para ele é a oportunidade que Deus quer te dar. Porque o homem vai te julgar. O homem vai te julgar. Um dia desses alguém postou aí, botou uma mensagem ofensiva. E eu respondi para ele: eu fico feliz por sua vida, porque você me ajuda a chegar ao reino de Deus. E consigo entender que a transformação da minha vida foi completa. Assembleia de Deus, Casa dos Milagres, amigo. A pergunta aí. Ó, Senhor, respondendo para esse garoto aí que já tem essa fé aí desse tamanho. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu realmente havia passado por uma situação onde eu perdi a esperança. E eu perdi a esperança no Evangelho em si, né? E foi quando, de repente lá, na situação que eu estava de desespero, eu tive uma visão. E realmente, para você que acredita mesmo como eu acreditei, eu tive uma visão dizendo: olha, volta para Belo Horizonte, você vai para o ministério do apóstolo Wesley. A princípio, eu disse: não, eu não quero ir para o ministério do apóstolo Wesley. Primeiro porque quando eu conheci o Wesley, né, eu conheci o William, hoje pastor William, na verdade, eu conheci na época o Wesley, na época que ele ainda estava preso. Então assim, eu não queria voltar. Mas de repente eu vi, olha, se o Wesley, hoje apóstolo Wesley, passou por tudo que passou, enfrentou todas as batalhas que enfrentou, e hoje ele é um instrumento nas mãos do Senhor. Eu que estou aqui com a minha fé abalado, preciso de estar perto de uma pessoa que passou por tudo que passou e conseguiu esse êxito. Então o testemunho do apóstolo Wesley hoje, para mim, para muitas pessoas é isso. Muitas pessoas que perderam a esperança, às vezes por enfrentar coisas muito menores, falam: olha, eu estou sem esperança, mas consegue olhar para o testemunho dele e ver, né? O próprio pastor Robson, a esposa do apóstolo, pessoas que passaram, que enfrentaram uma luta tão grande que a partir do momento que eu olhei para aquilo, eu falei assim: olha, a minha luta está menor, né? Apesar de estar ali passando por uma dificuldade muito grande, eu decidi voltar, vim de São Paulo para cá. E o que Deus tem feito através da vida desse ministério, através do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da vida do apóstolo Wesley, dos pastores, dos irmãos que nós vivemos em comunhão aqui, o que Deus tem feito na minha vida aqui tem sido tremendo, tem sido algo que em poucos meses mudou muito a minha maneira de pensar. Então você que realmente está aí passando por uma dificuldade, achando que não tem mais jeito, num quadro emocional de depressão, talvez você está me ouvindo aí pensando em suicidar. Eu estava nessa fase, né? Eu tirava foto fazendo pose de arma. O que eu queria mais era pegar uma arma, colocar na minha cabeça e dar um fim na minha vida.
E Deus mostrou para mim que essa não seria a solução. O que Deus me mostrou foi que existia alguém que havia também sofrido, passado por situações desesperadoras, na qual também poderia ter desistido. E Deus trouxe para ela uma novidade. Então assim, eis que tudo se fez novo na vida do apóstolo Wesley Pereira. E eu posso dizer para você, dentro desse ministério, dentro do que Deus tem feito, eis que tudo se fez novo na minha vida também. E se você que está assistindo agora, eu quero dizer para você, eu quero declarar, se você crê, eis que tudo se fará novo na sua vida também. E assim eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Eu vou convidar o Wagner para vir aqui. Diz aí, Wagner. Amém. Quando eu conheci o apóstolo, o pastor que estava aqui, se encontrava aqui no ministério, ele me convidou para me vir um culto na minha descida e me passou o endereço do apóstolo. Na época ele era pastor, a época da congregação era na Pará de Minas. E falou comigo, vai lá que ele vai te abraçar, ele vai cuidar de você. E eu estava no sistema, na Dutra Ladeira, nos alojamentos, e era muito difícil. O pensamento era de não voltar. Eu falei com a minha mãe, eu não vou voltar porque está difícil, a senhora está precisando de mim, meu pai, então eu vou voltar, eu vou começar a fazer meu corre de novo, até eu encontrar o apóstolo. E fiz 8 descidas, as 8 descidas dentro da casa do Senhor. Na minha 7ª descida, Deus usou o apóstolo para me consagrar a presbítero. E foi muito importante para a minha vida, porque eu nunca imaginei estar hoje morando dentro da igreja, sendo zelador da casa do Senhor, tendo os privilégios de buscar, porque muitos saem, tem o privilégio de buscar a Deus, mas não busca, porque acham que o mundo tem tudo para oferecer. E eu não, eu continuei, bati o pé, minha mãe sempre intercedendo, orando, buscando, e o apóstolo me deu a oportunidade de estar hoje ao lado dele. Eu falo que ele é meu pai na fé, meu paizão. E muitas pessoas falam assim, que nada, você não pagou cadeia, você não fez nada. Eu tenho aqui, o negócio da minha carta de livramento condicional, com minha fotinha, aí você vê, Jesus. E o meu Infopem, para muitos que falam, você não pagou cadeia não, isso é seu, aqui para provar. E minha carteira de condicional está lá dentro, viu? E eu agradeço a Deus, porque Glória a Deus. Hoje minha vida é mudada, minha vida é transformada. Hoje você sentiu o Espírito Santo mover sua vida, é totalmente diferente. Eu falo que em Atos 16, 31 fala que eu e minha família serviremos ao Senhor. E hoje, com certeza, eu e minha família estão servindo. Meu pai era católico pé roxo, está vindo na igreja. Minha irmã, pela graça de Deus, em nome do Senhor Jesus, vai largar a bebida. Ela vai vir para a presença de Deus. Em nome de Jesus. E eu creio cada dia mais, porque o testemunho do apóstolo tem alcançado não só o estado de Minas Gerais, mas o mundo. E cada dia mais tem alcançado mais vidas. E eu falo para os irmãos que querem realmente mudar, os irmãos que querem realmente sentir a presença de Deus, não desiste não. Continua, persevera. Bate o joelho no lugar que você estiver. Qualquer lugar. Amém. Eu agradeço pela oportunidade. Vou convidar aqui o pastor Luciano. Esse é o pastor Luciano. Ele tem uma prévia para contar aqui do que está acontecendo hoje na vida dele, como ele chegou aqui. Quem era o Luciano? Para mim hoje é um momento de muita alegria estar aqui no Ministério do Apóstolo Wesley. Na verdade, tinha passado já por várias denominações. Tinha igreja lá em Lagoa Santa, através do pastor André. Tinha previsão de voltar. Fiz uma visita no apóstolo Wesley e em cima do altar ele contou o testemunho dele. Eu falei assim, muito louco. A história do apóstolo Wesley é uma das histórias que mais impactou a minha vida. Porque numa geração que vivemos, que os testemunhos são apagados, que os milagres não acontecem mais. Numa geração onde você não vê mais cadeira de rodas, surdo, cego, mudo. Numa geração onde o pecado tem tomado conta. E dentro da minha região, Santa Luzia, aqui na Rua Alvorada, 496, eu encontrei o Ministério Apóstolo Wesley. O que é o Apóstolo Wesley para mim? O que ele representa hoje? Geração de milagres.
geração de cura, geração de fé. Quando eu escutei o testemunho dele, foi sobrenatural. Impactou a minha vida, impactou a vida da minha família, impactou a minha casa. E eu larguei tudo que eu tinha e vim para o apóstolo Wesley. Eu vim para o ministério, para a chamada que está na vida dele. Eu acredito muito no que Deus fez na vida do apóstolo Wesley. Fui envolvido com de vários crimes da cidade de Santa Luzia, de várias coisas ilícitas contra vocês. Meu nome é Luciano. E tive vários envolvimentos em grandes crimes organizados. Mas hoje encontro aqui dentro da igreja do apóstolo Wesley, sou referência hoje, através dele. Deus restituiu o meu nome, restituiu o nome da minha família, o nome da minha casa. Hoje eu me sinto feliz de estar aqui no ministério. Foi curado? Fui curado. Primeira vez eu gastei 14 mil reais. Eu tinha um problema no estômago e não tinha cura. Falei, Deus, se Deus é com o apóstolo Wesley, eu vou pisar lá e vou ser curado. Irmãos, quando eu me dei conta, eu estava sentado com ele numa mesa de churrasco, comendo churrasco. Eu falei, apóstolo, é uma coisa estranha. Estou comendo churrasco e o churrasco não está voltando. E eu voltei de um trabalho com ele em São Paulo, muito alegre, muito satisfeito, porque às vezes não é só profetizar a cura, às vezes se andar com pessoas de Deus promove a cura. Assim como era na vida do apóstolo Paulo, quando ele passava e a sombra dele curava, assim foi na vida do apóstolo Wesley. Só de estar perto dele já está promovendo grandes milagres, não idolatrando o homem, mas o poder de Deus está na vida dele. E o poder de Deus é claro, é notório. A igreja, mais de 27 países, mais de 27 estados, em mais de 3 países, a gente vê que em 2 anos, Deus está fazendo tudo isso. O ministério cresceu desde o presídio e alcançou a minha vida. No meio dessa pandemia, Deus alcançou a minha vida. Apóstolo Wesley, sou muito grato de estar aqui hoje, como um obreiro da casa de Deus hoje. Glória a Deus. Eu fico muito feliz de todos os seus testemunhos, de toda a sua história, fatos verídicos, e acreditar que verdadeiramente, depois que tudo aconteceu, tudo que aconteceu com o apóstolo Wesley, 98 anos que ele pegou de cadeia, foi só uma lembrança, que Deus fez tudo novo na vida dele. Amém. Tudo novo. Irmãos, quero te fazer um convite, já que estou aqui. Venha, compartilhe essa live, ative o sininho, compartilhe com mais amigos. E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas. Só de você escutar o testemunho dele, Deus vai estar operando um milagre na tua vida, na vida da tua casa, na vida da tua família. Eu sei que hoje é um momento forte para nós, é um momento marcante. Esse domingo não é um domingo qualquer, é o domingo do sobrenatural de Deus. O domingo que Deus escolheu para que o apóstolo Wesley contasse o testemunho dele e que várias famílias sejam impactadas pelo poder da palavra. Muito obrigado. Amém. Eu vou mostrar algo aqui que eu não mostrei na TV, eu não mostrei no rádio. Eu tive o convite do meu amigo Alex Passos, naquele projeto Saudade, ao qual eu participei, vocês já devem ter assistido, episódio 3, ex-bruxo. Foram muitas vidas, centenas, mil e milhares de vidas que estão sendo alcançadas. Eu tenho em média de 5 mil pessoas no WhatsApp. Eu tenho 4 aparelhos telefônicos. Eu não dou conta de atender todos. Eu pego todos esses nomes, e oro por cada um, porque Deus quer que eu ore, quer que eu interceda. Hoje eu tenho também o apoio da pastora Ezenete, né, ali no Estância Paraíso, são os meus intercessores. Pastora Deise, estarei agora no Novo de Novo, mas eu quero te mostrar aqui, essa foto aqui, vocês devem ter visto essa foto no vídeo com o Thales Roberto, é uma foto de verdade. Isso que foi no ano de 2003, a minha filha que nasceu cega, paraplégica, atrofiada, com hidrocefalia, hoje curada, música, missionária do Senhor, está aqui, ó, está aqui a foto do meu filho Wesley Júnior, daqui a pouco ele vai vir aqui, a minha esposa e minha mãe em uma visita em um presídio. Aqui minha esposa já me visitando, aqui a primeira foi em Itaúna, essa segunda foto aqui agora foi no presídio de Teixeira de Freitas, onde fiquei muitos anos. Tem foto do meu filho e de outras pessoas. Eu já fui radialista, trabalhei na Igreja Batista da Lagoinha, na rádio Oasis. Esse é Tiago Espíndola, filho do pastor Levi, que hoje trabalha no SBT. Está aqui meu filho comigo. Deixa eu mostrar algumas. Fui batizado aos 9 anos de idade.
pastor Anselmo Silvestre. Nesse dia ele falou assim: você vai ser um grande homem de Deus, mas você vai conhecer o inferno. Eu não entendi aquilo. Aqui está, pastor Anselmo Silvestre. Pastor Anselmo Silvestre, que era o pastor presidente da Assembleia de Deus na rua São Paulo. Acredito que o número era 1341. Fui batizado nas águas. Eu tive sonho, eu tive muitas coisas para realizar. Eu estou aqui com esses amigos aqui. Hoje o Heron, do cabelo vermelho, esse aqui, ó, ele tem carreira solo, ainda está no mundo circular, é um grande cantor sertanejo, hoje estourado no Brasil. Aqui é o Mário, que esteve comigo um tempo aqui, passando pelo processo de libertação. Aqui hoje, que era o Nego Bom, hoje é Fabrício, evangelista Fabrício, homem de Deus, está na cidade de Campinas, é homem de Deus, ministrando a palavra. Estamos juntos. Esse do cabelo vermelho sou eu, é uma banda que eu tinha também, Porto Balanço. Fui dono também, proprietário, cantor, compositor da banda Tarraxinha, do Bonde Tarraxinha. Fui parceiro do Bruno Cablimã, que compõe músicas para Léo Magalhães. Compomos muitas canções, tivemos banda juntos, interagimos juntos. Fui da dupla Juninho e Juliano, fui músico, compositor e fazia parte também dessa empresa, dessa marca Juninho e Juliano. Também não preencheu nada em mim. Aqui continua meu filho pequeno aqui, que hoje ele vai vir daqui a pouco aqui. Está com 20 anos, já sou vovô. Eu também já trabalhei um dia, fui patinador do hipermercado Paz Mendonça, que hoje aqui é o Extra. Essas pessoas que estão do meu lado aqui, alguns já morreram. Deixa eu adiantar aqui. Aqui uma foto do meu filho da prisão. Eu ensinava ele a tocar violão, cavaquinho. Hoje ele é músico, toca aqui na igreja. Aqui é dentro de uma cozinha, né? De uma penitenciária que tem o presídio de Teixeira de Freitas, que fica na Bahia. Está aqui. Eu tocando. E essa foto aqui desse jornal, eu sei que os senhores já viram no vídeo do Thales Alberto. Está aqui um jornal. Os irmãos estão compreendendo aí, né? Eu estou mostrando, porque tem muitas coisas que eu não mostrei. Está aqui o dono da banda Tarraxinha, é preso por homicídio. Depois vão guardando para mim, por favor. Aqui também, ó, vou ler aqui. O vocalista do Bonde Tarraxinha foi preso por homicídio. Músico envolvido em ritual satânico é preso em Minas Gerais. Vou mostrar mais algumas coisas para os meus amados aqui. Vocalista do Bonde Tarraxinha é preso. Eu vou mostrar mais algumas coisas aqui para os meus amados. Desculpa até. Vou ler aqui uma parte desses tumultos que eu tive passado, que hoje eu peço a Deus todos os dias perdão. Eu estou mostrando algo aqui, porque talvez você tenha um parente, tenha um amigo, tenha um filho, tem alguém que nesse momento está atrás das grades, sem expectativa, está nas drogas. Ele vai dar testemunho. Satanás não vai tocar na vida dele. Satanás não vai tocar na vida dela. Na espécie da materialidade do homicídio está comprovado na certidão de óbito, o relatório da necropsia e dos esquemas que acompanharam, pois tal documentos atestam, não vou falar o nome da pessoa, aos 20 anos de idade, apresentava ser examinado como lesões, pescoço decepado, estrangulamento, 63 lesões pérfuro-contundantes, distribuído pela nuca, pelo tórax, como lesões internas, perfurações no pulmão, onde alojavam 500 ml de sangue escuro, denunciar anterior asfixia, perfuração no pulmão, onde foram encontrados 300 ml de sangue, e no coração lesão cortante de ventrículo esquerdo, e veio falecer em choque. Estou mostrando aqui alguns procedimentos que ainda não mostrei. Estou mostrando para os irmãos coisas que as pessoas ainda não viram. Tem mais aqui para me mostrar. Deixa eu pegar os mais importantes. Meus homicídios, eles eram homicídio triplamente qualificado. No parágrafo 2, no inciso 1, no inciso 3, no inciso 4,
Eram as condições. A SUAP, que é o sistema de movimentação, né, que cuida, que fica na custódia, os presos ficam custodiados lá. A direção da SUAP, vou ver se eu consigo ler para você ver. A direção da SUAP, a autoridade policial, solicitando com a maior brevidade possível o recambiamento do sentenciado Wesley Pereira dos Santos, que se acha preso na comarca de Teixeira de Freitas, Bahia, para o presídio local. Superintendência e Articulação e Movimentação Penitenciária, solicitando providenciar com urgência vaga em penitenciário do Estado, esclarecendo se tratar de preso de regime fechado, de altíssima periculosidade e que já foragiu do presídio da capital. É isso que o sistema falava de mim. Vou deixar mais claro aqui para ver se você consegue enxergar. Está aí. Tem mais aqui para me mostrar, meus amados. Fui preso no estado de São Paulo, fui preso no estado da Bahia, foragi do estado de São Paulo, foragi do estado da Bahia, foragi também do estado de Minas Gerais, foragi dessas prisões. Eu tenho que dizer que daqui a pouco eu vou fazer uma oração muito forte e Deus vai fazer algo muito forte. Aqui está o meu levantamento de pena. Se você quiser printar aí, aqui está o meu levantamento de pena. Meu levantamento de pena. Na verdade, sem ser atualizado, 11 anos. 11 anos, na época, em um dia. 11 anos, meu cumprimento. Mas na verdade foram 12. Esse aqui já é antigo. Mas estou mostrando para meus amados de onde Deus me tirou. Amém? E aqui está o que o juiz dizia. Trata-se do Wesley Pereira dos Santos, condenado. A Defensoria Pública me deu a oportunidade da progressão de regime. Cuida-se em análise a possibilidade do benefício de progressão de regime. Eu ganhei todos os meus direitos. Deus me deu a condição. Mas você vai ver uma palavra escrita indeferido. Eu fui reprovado 5 vezes no exame criminológico com assistente social técnico, psicólogo técnico, psiquiatra técnico. Fui reprovado 5 vezes. E aqui diz assim: por hora, a progressime de regime e saída temporária por ausência de requisitos legais, possibilitando novas análises após de outros exames criminológicos. Foi muito difícil para mim. Foi complicado porque minha família sonhava comigo e esperava que eu fosse embora. Isso eu achava que o mais preciso. Só um minutinho. As demais, a matéria foi objeto de súmula do Superior Tribunal de Justiça. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada e detida a análise, os autos, verifica-se o sentenciado, olha só, demonstra, lê comigo, por favor, aqui. Demonstra intuito homicida, tendo sido condenado pelo crime de homicídio qualificados, triplicado no artigo 121, parágrafo 2, inciso 1, inciso 3, inciso 4, com extrema crueldade, o que demonstra uma personalidade agressiva, sendo necessária cautela na concessão de benefício da execução penal. Nem os profissionais gabaritados, formados e preparados me aprovaram. Mas ainda tinha uma última palavra. Ainda tinha uma última palavra. Ainda tinha a última palavra. A palavra de Deus removeu do meu coração. Eu fui também bandido e depois me viciei, perdi famílias, casa, carro. Jesus vai mudar a sua história.
Eu fui tudo isso. Fiquei 10 anos como bruxo. Eu aproveitava as oportunidades. É a minha vida. Não estou falando de você que é bruxo, eu te respeito. Não estou tocando na sua religião. Eu escolhi. Eu aproveitava a sentença do crime para me oferecer a alma a Satanás, o sangue a Satanás. Então a minha vida foi uma desgraça. Eu fui um nada. Eu fui um cara vazio. Porque se você não tem a presença do Espírito Santo, você é vazio. Quando Deus está em mim, quando Cristo está em mim, quando não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, as coisas mudam. A irmã está dizendo, estou emocionada. Eu creio que o meu irmão vai ser liberto e vai ser usado por Deus, assim como o Senhor. Eu concordo com essa palavra profética. Eu ligo nos céus e na terra e denuncio o inferno e proíbo as ações malignas sobre a sua casa. Eu parei esse tempo todo, porque aqui eu consigo te responder, eu consigo falar com você. Eu agradeço a Deus pela TV Super. Foi um canal divisor de águas. O Thales Roberto, o Alex Passos, toda a equipe, são meus amigos hoje. O Thales também estava passando pelo processo, precisava de um recomeço, e Deus depositou nele de novo o crédito, a história. E muitos de nós que hoje estamos nas congregações, estamos na igreja, deixamos o orgulho, a arrogância, a prepotência, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Você precisa se encaixar e entender que eu e você, nós somos ovelha, e quem nos guia é o bom pastor, e o bom pastor quer nos levar, quer nos guiar a pasto verdejantes e nos levar às águas tranquilas. Você é ovelha, nós somos ovelha. Eu vou chamar meu filho aqui e vamos concluir aqui com o pastor Robson as demais perguntas. E se você quer fazer uma pergunta, eu te espero. Wesley, eu quero mandar um abraço para minha esposa, Bispa Edneia. Mês que vem eu vou ter uma live com ela, com todas as mulheres, para os senhores entenderem o que ela passou, como foi difícil. Eu proibia dela ir na igreja, eu proibia dela servir a Deus, eu proibia ela de dizimar, eu proibia ela de ofertar. Para mim os pastores eram sem vergonhas. Para mim pastores não eram homem. Para mim Jesus era pilantra. Para mim Jesus não existia. Mas foi esse que eu não acreditava, foi esse que eu desfiz, foi esse que eu cuspi, foi esse que eu fui Judas, foi esse que eu fui um pilantra com ele, foi esse que encontrou comigo e falou: eu ainda tenho a segunda chance. Esse é meu filho Wesley Júnior, esse mesmo que os senhores estão vendo aqui na foto. Hoje ele é homem, hoje ele cresceu, hoje ele é pai, hoje ele é obreiro da casa do Senhor. E todos falaram que ele seria um homicida, falaram que ele seria um bandido, falaram. E agora ele vai dizer o que ele passou no tempo que eu tive fora, o que ele passou sem o pai. Talvez você está aí e o seu pai está preso, ou o seu filho está preso. Ele vai falar algo. Boa tarde a todos. Vai falar mais alto. Boa tarde a todos. Deus abençoe. É muito complicado uma situação assim, né? Pois cresci muito sem meu pai, a falta de um abraço. Via muitos com seu pai ao lado e desprezava, xingava meu pai é chato, meu pai é aquilo. E aquilo pra mim, poxa, meu pai tá preso, como é que eu não tenho pra dar um abraço? É muito doloroso, perdi amigos na escola, meu rendimento escolar caiu bastante. Não consegui aprender mais, então isso é muito difícil. Então hoje a transformação que Deus fez na vida do meu pai é só de Deus, ninguém mais faz, ninguém tem o poder de fazer isso. E hoje ele congrega. Eu tive a honra e a alegria de batizar meu filho nas águas, e ele tinha um sonho que ele falava que um dia o pai dele é quem ia batizar, e Deus permitiu, deu essa graça.
No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele foi batizado nas águas. Hoje ele é obreiro da casa do Senhor, trabalha na casa do Senhor, trabalha, é empregado, é habilitado, vai ter o seu casamento agora, está vivendo os seus sonhos. E qual o recado que você tem para dar para um filho como você, que o pai está vivendo o que o pai viveu? Tem que buscar muito a Deus, né? Pedir Deus direção, orar bastante, porque é só através da oração para ter uma transformação dessa, né? E valorizar o pai ao máximo, se é ruim, se é bom, o importante é valorizar, porque é só Jesus. Essa é um pouco da minha história, quero agradecer aqui. E hoje, como é que está a sua irmã, a sua mãe, como que é a nossa casa hoje? Hoje é uma bênção, né? Antes era muita guerra, né? Muitos conflitos. Hoje é... Conta para eles que você novo, a polícia foi me buscar e você escondeu um revólver, lembra disso? Sim, eu coloquei o revólver dentro de uma sacola, né? Cheio de bala. Corri na casa do meu tio não estava. Joguei o revólver lá dentro. E ao voltar, o policial me viu, mas não pegou, né? Aí eu consegui chegar em casa normal. Aí lá ele deu a voz de prisão e tudo mais. Já deu recado à minha mãe. Como é que foi quando você me viu sendo recapturado? Você como filho, já novo, no presídio, que eu fui caminhar no presídio da Bahia. Como é que foi quando você me viu já dentro de um carro paisano, que eles fizeram uma estratégia, foi inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais e Civil, a Polícia do Estado de São Paulo, a inteligência da Bahia, que me pegaram, a Polícia Federal. Como é que foi? Foi um choque, né? Muito grande, pois eu pequeno não sabia de tudo que meu pai fazia, das coisas erradas. Mas a gente sempre, quando a gente é pequeno, a gente sempre tem uma dúvida de tudo, né? Então, mas na hora que eu peguei mesmo os depoimentos, tudo, do jornal, eu fui ler, não sabia quem era o meu pai mesmo. Aquele foi um choque ao ver tudo acontecer comigo, né? Com aquela situação com a minha família também. A Márcia Antônio está falando pro Juninho. Amo muito você, querido. A Márcia do Walter, a Márcia está ao vivo com a gente. E qual o recado você tem que mandar pro Robert, pro Walter, pro outro filho do Walter, o Otávio, o Netinho? O que você tem que dizer para eles que estão nos acompanhando agora? Eles são sem palavras, me ajudaram bastante. O Walter também era meu amigo de violão, né, lá da roça. A Márcia também sempre me incentivando, dando bastante conselhos para que eu não viesse me desviar de nada. E eu só tenho a agradecer e que Deus abençoe grandemente a sua família e a sua vida. Então tem pessoas como a Márcia, como o Walter, que foram prioritários. O Walter foi um amigo muito presente, né? Aí ele gerava um emprego para você, né? Gerava. Você tinha que aguar as plantas dele, cuidar das coisas para ele, e ele te abençoava. E fala para eles que quando eu tive minha primeira descida temporária, você me deu R$100. Foi que eu trabalhei com o Darcy também, né? Da Edna. Trabalhei ajudando ele, ele construía casa, pedreiro. Aí era meu dízimo na época, né? Aí eu vi que meu pai saiu, estava precisando bastante. Aí eu peguei e orei a Deus e dei meu dízimo ao meu pai. Tem um irmão dizendo aqui, moro no Alemão. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. E o Gleidson Oliveira, conheci você em Teixeira de Freitas, Bahia, muito diferente, hoje com semblante de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gleison da Bahia. Gleidson Gleison. Oliveira. Gleidson Oliveira. De Teixeira de Freitas. De Teixeira de Freitas. Ele me conheceu aí na cidade de Teixeira de Freitas. Fui conhecido como Lelei Sampaio. Estava foragido com o nome de Israel Pereira Sampaio. Um documento falso que eu tinha. E fui preso por isso, paguei por isso. Ele está dizendo, eu sou prova viva, que dentro e fora do presídio, você tem feito a obra de Deus. Outra pessoa disse aí, deve ser alguém que já esteve preso comigo. Eu fico feliz por isso. As afrontas e as dificuldades no presídio não foram fáceis para mim. Foram muito difíceis. As provas e as lutas que eu passei dentro do presídio não foi nada fácil. Passei por lutas, as mesmas dificuldades que você tem aqui fora, eu tive lá dentro, afrontas. Mas quando Deus começou a derramar sobre a minha vida a unção e os demônios, a sombra da minha vida, do Espírito Santo, expelia os demônios. Quando Deus levantava o doente,
quando Deus curava da AIDS, quando Deus curava do câncer, quando o câncer era expelido para fora, quando o paraplégico andava, quando o cego enxergava. Hoje aqui quem nos acompanha nas redes sociais já viu o morto sendo ressuscitado no João 23, que Deus o ressuscitou. Deus ressuscitou. Aqui na nossa congregação, paralítico andou em Birité com o pastor Alexander. Deus fez mais um paralítico, um cadeirante de nascença andar. Aqui mudo já falou. Aqui cego já enxergou, surdo já ouviu, as almas têm se rendido ao nosso Deus, e o nosso Deus continua em grande evidência, porque Ele é ontem, Ele é hoje e será eternamente. Eu vou pedir para você compartilhar, que daqui a pouco eu tenho uma palavra, tenho umas canções para me apresentar a minha banda aqui. Quero agradecer a presença aqui do meu filho, nós vamos voltar na direção aqui, e quero agradecer também a Prisco Music, agradecer aqui o Fernando Faísca, que também é produtor da Prisco. Quero agradecer em nome de Jesus, pastor Ezenete, do Estância Paraíso, da Igreja Batista da Lagoinha. Dia 21 vou estar na Igreja Batista da Lagoinha ministrando. Continuo ministrando pelo Brasil. E se você tem uma visita inusitada de alguém que está aí debilitado, sem a presença de Deus, eu quero ir com minha equipe, eu quero ir com minha banda, eu quero ir na sua casa, eu quero ir na biqueira, eu quero ir no prostíbulo, eu quero ir debaixo do viaduto. Esse é o chamado, esse é o legado de Cristo Jesus na minha vida. Vamos voltar aqui para o Robson, pastor. Apóstolo, o pessoal que está online está perguntando o endereço da igreja. Poderia falar para os irmãos? O endereço aqui é Rua Alvorada, número 496, São Benedito, Santa Luzia. Aqui fica a sede, a Igreja Assembleia de Deus, Casa dos Milagres. Temos uma congregação aqui na sede, temos uma aqui no Duquesa, na Rua Azulão, esquina com a Rua Águia 169, Assembleia de Deus do Duquesa, com os pastores responsáveis lá, pastor Everaldo, pastora Renata, pastora Mirna, pastor Luciano e equipe. Nós temos em Nova Contagem, pastor Marcos, pastor Adriane e equipe. Temos em Juazeiro, pastor Cleidi e outras congregações que nós temos de outros pastores, pastor Américo, pastora Dantas, pastor Ricardo. Nós temos congregação em Petrolina, Pernambuco, Assembleia de Deus, Casa dos Milagres. Temos Assembleia de Deus, Casa dos Milagres em Pernambuco, Ministério Apostólico, Casa dos Milagres, Wesley Pereira. Temos ministério em Malawi, na África. Temos em Moçambique, na África. Temos na Índia. Estamos chegando para a glória de Deus, em nome de Jesus, nos Estados Unidos. Estamos chegando em Cuba, já estamos em transição. Terça-feira estarei ao vivo numa live de Miami com mais 67 países, e Deus vai fazer algo muito forte em nome de Jesus. A Ana Paula Queiroz está perguntando, eu vou emendar minha pergunta com a dela. Ela perguntou para a Justiça do Homem, quanto tempo o senhor tinha que cumprir de prisão? Na Justiça do Homem eu já estava na lei dos 30. Eu deveria ficar 30 anos preso. Mas devido também a algumas forjação do sistema, devido a algumas coisas por excesso de abuso de autoridade, de poder, Deus foi justiça naquilo que eu precisava ser justificado. E foi fogo consumidor, e a mão e a ira do Senhor também vem sobre mim. Ninguém escapa das mãos de Deus. Eu estou aqui porque Jesus permitiu eu vivo ainda para dizer para você que ainda há esperança. Só por isso, porque eu não mereço estar aqui. Mas a graça do Senhor me basta. A graça do Senhor que fez isso na minha vida. Apóstolo, nós falamos de família, o momento que o senhor entrou no tráfico, no homicídio, mas eu gostaria de saber o seguinte: o momento que o senhor foi preso, as suas idas e as suas saídas, o momento que o senhor fugiu, até a sua saída definitiva, conta um testemunho desde o início para nós. As minhas idas e vindas, eu ficava 2 anos, 3 anos, fugia, ficava 2 anos, 3 anos, fugia. E as prisões não me suportavam, e portanto nem todas as penitenciárias de segurança máxima queriam a minha presença. Começou quando? Primeira vez que foi preso? Começou no ano de 2000. E ficou aonde a primeira vez? Eu fiquei na penitenciária de segurança máxima Nelson Gria, eu fiquei na delegacia de furtos e roubo, onde teve a ciranda da morte, várias chacinas, vários tumultos, várias opressões, várias rebeliões.
fui líder de grandes motins, fui líder de grandes rebeliões. E o senhor fugiu porque não aguentou ficar ou queria? Fugi porque eu pedia a Satanás. Fugia porque às vezes eu estava achando que era lucro eu fugir, mas achando que Satanás estava promovendo, mas a misericórdia do Senhor me livrou de tantos tiros, de balas que vieram e cantavam no meu ouvido, e vieram balas que foram preparadas para minha cabeça. E como é que passava a sua cabeça? Você saía, fugia da prisão e voltava para onde? Para casa? Eu saía da prisão, eu ia atrás das pessoas que agregavam a mim, que faziam as perversidades comigo, que eram bandidos como eu, e quando eu tinha um tempo, eu ia na minha casa, porque eu não queria que minha família estivesse em risco, porque onde eu estivesse, minha esposa, ela nunca aceitou separar de mim, para mim viver um mundo obscuro. Eu pedia para que ela separasse de mim, para que a polícia não me achasse através dela, mas ela dizia que quem tinha que sair da minha vida era Satanás, quem tinha que sair da minha vida era o adultério, quem tinha que sair da minha vida era a safadeza que eu vivia, quem tinha que sair da minha vida era o espírito homicida, quem tinha que sair da minha vida era o espírito tráfico, quem tinha que sair da minha vida era o espírito daquilo que eu vivia, da demologia, né, da satanologia, a doutrina de Satanás. Eu era um homem que obedecia a Satanás, que fazia a vontade de Satanás, que fazia tudo aquilo que agradava a Satanás. Sangue, vida, tudo aquilo eu proporcionei para Satanás. Eu fui um verme, uma chistosa, fui um caco, um lixo, fezes. Qual foi a sua primeira penitenciária que você passou? Repetindo, penitenciária Segurança de Máxima Nelson Hungria. No estado de Minas Gerais é a única penitenciária para graus de pessoas no nível 1, 2, 3 e 4 de alta periculosidade. Então eu passei. E antes também da penitenciária Nelson Hungria, existia, quem está me assistindo, me acompanha, sabe, de uma das maiores cadeias que existiu no Brasil. Foi também, depois de Carandiru também, a mortandade que teve foi aquele tumulto entre as forças armadas e tal, mas dentro de Minas Gerais, a cadeia mais perigosa da América Latina, está nos jornais e nos telejornais, foi a delegacia de furtos e roubo. Cadeia que matava de dia, de tarde e de noite. Apóstolo, como foi, diga para nós, como foi o seu primeiro contato com um bruxo? O que fez você a encontrá-lo, ou ele te encontrar? O que chamou a atenção dele? O que ele viu em você? Influência. Nós temos um líder religioso, nós temos um pastor. O pastor vai atrás de ovelhas. O bandido, ele vai recrutar bandidos. O bruxo, o pai de santo, ele vai atrás de soldados. Ninguém quer ir para o inferno sozinho. Ninguém quer ir para as boates sozinho. Ninguém quer ir para os prostíbulos sozinho. É ou não é? Tudo é muito. Satanás, ele gosta de tumulto. Por isso que Cristo deu a salvação individual, para que você se separe dos prazeres, dos manjares mentirosos e hostis que Satanás provoca na nossa vida. Precisamos fugir e ter resistência de Cristo. E o que levou o Senhor a fazer pactos com Satanás? Saí da presença, não queria saber de Deus, estava matando, estava roubando, estava traficando. Qual motivo eu tinha de estar diante da presença? Procurei o kardecismo, como disse antes no início, e procurei envolver nos terreiros, abrindo chakras, envolvendo na linha negra, São Cipriano Capa Preta, trabalhos de bruxaria pesado. Conheci o bruxo Aloísio e através disso foi me feito o convite, envolvi, fui desenvolvendo até chegar a um nível ao qual foi me dado essa consagração. Fiz o pré-pacto, fiz a conjuração, depois sobre o pentagrama, sobre um animal bode, rapando o seu pescoço, tomando aquele sangue consagrado, me apresentei, me prontifiquei a ser um filho da alva, a ser um filho de Lúcifer, a andar com Satanás, conhecer Satanás. A pessoa que entra por este caminho, ela tem volta? Se você quiser Jesus, terá volta. Mas no seu caso,
como o senhor mesmo havia falado, o senhor tinha ódio de Deus. O senhor não queria. Mas Deus queria o senhor. Como foi essa luta? Essa luta, como eu falei nos 2 testemunhos da Tatiaia Patrulha, quero mandar até um abraço para o Renato Rios Neto, temos uma matéria em breve agora. Essa luta de voltar, De Deus querer você. eu encontrei com um rapaz chamado Jonatas Pala. Quando eu voltei de Teixeira de Freitas, da Bahia, do presídio recambiado, eu encontrei com esse rapaz que cresceu querendo ser o que eu era. Esse rapaz aceitou Jesus e fez um desafio de querer morar comigo. E na cela onde eu estava, era uma cela do problema, a cela da rebelião, a cela do motim, a cela dos tumultos. E lá... Ele era novo convertido? Ele era novo convertido. Só que existe... Ousado, hein? Ousado, ele foi ousado, foi corajoso. Ousado. Pediu para morar na minha cela. Chamei o diretor, fizemos o corre. Na cela dos maus e de um bruxo. Só os perversos. Ele foi atrevido para Jesus. Só os perversos. Ele entrou, quando ele entrou na cela, ele já me fez um desafio e eu fiz um desafio a ele. Ele falou, eu vim aqui para ganhar você para Jesus. Eu falei, não gosto de Jesus, esse pilantra. Não gosto de Deus, esse pilantra. Não gosto, odeio. E você tem 10 dias para você me ganhar para esse pilantra de Jesus. Se você não me ganhar em 10 dias, você vai servir Satanás comigo. Você vai servir Satanás comigo. Primeiro dia, fica aí, glória a Deus. Fica todo mundo fazendo aqui, glória a Deus. Essas vozes que eu ficava ouvindo, vai. Glória a Deus. A cela toda? A cela. Ou só Não, ele? Ou só ele? Ele. Mas os outros não é bobo, tá com um demônio dentro da cela, o que eles vão fazer? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquilo foi se tornando um pânico. Segundo dia. Glória a Deus. Terceiro dia. Glória a Deus. Quarto dia. Glória a Deus. Quinto dia. Glória a Deus. Sexto dia. Glória a Deus. Epa! Não aguentou mais. Vou aceitar esse Deus aí. Vou aceitar esse Jesus. Quero confessar esse Deus agora. Acabou. Acabou. Como na sequência eu pedi que ele orasse, a gente não vou orar. Veio um pastor da igreja batista. Não era o dia dele vir. No outro dia, deu tantas horas e nada. Quando deu 1h pouco da tarde, o pastor chega me chamando de Wesley. Quando ele chega, ele ora para mim. Quando ele bota a mão na minha cabeça, eu manifesto demoniado. Quando eu manifesto demoniado, que eu levanto, os caras da cela já não estavam perto de mim. Já tinha corrido todo mundo. A cela do perigo se tornou a cela medrosa. Todo mundo com medo do demônio. Isto é uma prova de que a oração de um justo pode muito seus efeitos. A oração do justo. E a mãe que está orando pelo filho, desacreditada, esmurecendo, continue firme na sua campanha de oração, nessa promessa, nesse propósito, porque Deus vai dar vitória. Assim como fez na vida do apóstolo Wesley, que não tinha mais como voltar, porque uma vez que aquele está no mundo das trevas, está preso no laço de Satanás, somente um poder sobrenatural para ressuscitá-lo. A palavra verdadeira é essa: ressuscitá-lo dos mortos, porque o Senhor estava morto. Eu estava morto, eu não tinha plano, eu não tinha mais expectativa, não tinha como mais criar projeto. Eu esperava a morte de dia e de noite. O Senhor acredita em predestinação? O Senhor acredita em promessa de Deus na vida de alguém? Deus, ele é promessa desde quando se tornou verbo, que se fez carne, em Jesus Cristo. A promessa do Senhor, ela é maravilhosa, só que não é no tempo do homem. Não é a partir de agora eu começar a orar, ficar bonzinho, santinho. Não é isso. A promessa de Cristo é comunhão. A promessa de Cristo é fidelidade. A promessa de Cristo é santidade. A promessa de Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E assim você sabe que o seu benefício é no céu, que você será reconhecido é no céu. Hoje Deus assoprou meu testemunho para as nações, batendo pessoas de todos os lugares do planeta Terra. Mas quando as pessoas venham até mim, eu digo para elas, e quando eu começo a conversar, elas começam a chorar,
Porque a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, é o que está promovendo esse testemunho, para dizer para as pessoas: ei, você que está agora dentro de um lugar onde não tem mais jeito, você tem um parente agora que Deus não está aqui para trazer uma animação, Deus não está aqui para trazer uma locução perfeita, Deus está aqui para dizer: eu sou a luz do mundo. Antes de mim não há outro. Na minha coxa eu sou o único. Que está escrito. O que está escrito na coxa de Jesus? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vai em qualquer sepulcro, vai em qualquer catatumba no sentido figurado, vai em qualquer lugar desses aí, vai ter restos mortais de todo mundo, mas o de Jesus, que me resgatou, você não vai encontrar. Mas a presença dele, olhe para mim, eu estou olhando para você, a presença de Jesus é notória. Essa é a presença, é isso que move, é isso que transforma, é isso que muda política, é isso que muda pai bravo, é isso que muda o homicida, é isso que muda o feiticeiro, é isso que muda. Somente o poder da palavra, só Cristo. Catarina Souza está dizendo, apóstolo, glória a Deus, e colocou 3 carinhas de choro, está emocionada com o seu testemunho. Eu vou pedir para trazer esse quadro, por favor, Luciano. Uma água gelada. Glória a Deus. Apóstolo, de lixo para apóstolo, a ficha caiu? Essa pergunta foi uma pergunta muito forte. Era exatamente o tema. Hoje, como eu te falo, eu estava preparando, vou mostrar para os senhores aqui, os meus processos. Está vendo aqui? Eu estava preparando os meus processos para mostrar para você. Eu comecei a chorar com minha esposa. Eu comecei a chorar. Sabe por quê? Porque quando eu olho para essa foto aqui, vou chegar mais perto. Esse aqui foi um dos cultos dentro da penitenciária de segurança máxima Nelson Hungria. Deus me deu a condição de fundar, juntamente com o seu líder e diretor, pastor Renildo, o projeto Melhorar, o projeto Ore dentro de uma penitenciária. Uma igreja itinerante, fazendo culto todos os dias na penitenciária. Lá tem batismos. Eu fui o único preso no Brasil, no mundo, ao juiz Dr. Wagner Cavalieri, a liberar para pregar nas igrejas, para pregar em presídios. Eu ministrei a palavra como preso de segurança máxima, dentro do fórum de Contagem. Eu ministrei a palavra de Deus para os juízes, para os promotores, para os embargadores. Eu já estava ministrando a palavra de Deus, aquilo que não era, Deus trouxe à existência. Ele disse: vou te colocar entre os príncipes dessa terra. Me perguntou: com quantos anos você fez o pacto? Com 19 anos. Aqui está, onde nasceu esse ministério, Assembleia de Deus, Casa dos Milagres. Eu vou pedir para pegar, por favor, o registro da igreja. Está na pastinha amarela. O Wagner sabe onde está. Enquanto por favor. isso, onde está, a palavra diz, da honra que tem honra. Onde está Jonatas Pala? Jonatas Pala. Onde está? Ele continua preso no presídio de Itaúna. Estamos aguardando a oportunidade, juntamente com Alex Passos, com Thales, que em nome de Jesus nós vamos fazer a segunda parte do meu testemunho. Aqui está a Igreja Assembleia de Deus, registrada, todos os documentos, está aqui, a congregação é legalizada. Quem legalizou, quem me deu a condição financeira, para toda a condição jurídica, né? Trabalhar com advogado, com contador, com todos os trânsitos legal diante da lei, foi o senhor diretor Linderley da Penitenciária de Segurança Máxima Nelson Hungria, o excelentíssimo senhor Dr. Wagner Cavalieri. Está aqui a nossa congregação, não é fantasia, ela é de verdade.
Eu vou depois pedir para fazer uma panorâmica para você dar uma olhada. Daqui a pouco teremos 2 grandes cultos, onde o povo tinha medo de entrar aqui dentro. Fala por quê? Porque os demônios já manifestavam na rua. Quando chega na hora da libertação aqui, eu tenho que mandar fechar os portões. Tem 2 portões grandes aqui, em média de 3 metros, 4 metros. E esses portões aqui, eles ficam... Eu tenho que mandar fechar para as pessoas não correrem. Porque aqui é onde Jesus está libertando. Onde Ele continua curando, transformando e multiplicando a sua glória. Amém? Apóstolo, os milagres que Jesus começou a operar na sua vida, depois da conversão, quando que você percebeu, o que aconteceu, qual foi as manifestações, as curas, os demônios expulsos? Quando eu dei o 7º glória a Deus na cela, depois de 30 dias, manifestaram muitos demônios. E você não sabia de nada? Não, fui orar com as pessoas como oram. E fui assustando que os demônios estavam manifestando. O paralítico andando. Aí as pessoas estavam de fora, sou Linderley, sou Cleito, senhor Moura. Começaram a olhar e falaram, rapaz, Deus está te usando nessa área. E eu comecei a aprofundar na palavra, comecei a aprofundar na Bíblia, comecei a estudar profundamente. E na época eu fui consagrado como obreiro, depois como diácono, depois como presbítero, depois como pastor. E Deus me prometeu o ministério apostólico e me deu a condição de estar aqui hoje como líder, como o apóstolo, para a glória do meu Deus. É algo que eu nunca sonhei, é algo que eu nunca almejei, é algo que nunca passou pela minha cabeça. E eles estão te acompanhando? Eles são seus amigos de ministério ou são de outros ministérios? Por exemplo, Linderley. O senhor Linderley pertence ao Ministério Assembleia de Deus Missão, com o pastor Renildo e o pastor Roberto. O que o senhor Linderley, ele representa hoje para o Senhor, uma vez que, antes de ter conhecido a Jesus, ele foi uma pessoa que, né, esteve muito perto do Senhor também. Conte para nós, por favor. O senhor Linderley, o diretor de segurança, ele viu Deus trabalhar na minha vida e prontificou a perguntar o que eu fazia. E aí teve um teste de música para criar um projeto dentro da cadeia, da Nelson Gria. Nunca teve antes? Já teve, mas as pessoas ganharam alvará e não tinha mais, morreu. Aí Deus me deu a oportunidade. Eu sou músico, toco instrumentos de sopro, de cordas, qualquer instrumento. E aí eu fui dar aula de música ali dentro. E lá começou a nascer. Até que um dia uma proposta de estar ali foi feito, de fazer um projeto que nós tivéssemos uma congregação itinerante ali dentro. Glória a Deus. E a minha amizade com ele hoje é uma amizade de irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. É uma pessoa que eu respeito e a vida dele também mudou muito. Amém. Depois de Deus ter entrado nessa proporção nas nossas vidas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou deixar esse espaço agora em aberto para o Senhor, fica à vontade, e dizer para aqueles que estão passando essa dificuldade, depois de ouvir esse testemunho maravilhoso do Senhor, qual recado você tem para dar para as famílias que estão hoje sendo destruídas com drogas, prostituição, com álcool, mães desesperadas, maridos, mulheres que não sabem mais o que fazer, os filhos nas drogas. Por favor, pode falar com os irmãos. Procurem o médico, procure o doutor, procure o advogado, procure o juiz, procure o promotor, procure este que chama-se Jesus. Jesus. Nunca imaginei falar esse nome, Jesus. Jesus. Yeshua. Jesus. 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 Esse é o nome que cura, que liberta. Eu vejo as pessoas se promovendo. Vem aí o pastor que é avivalista. O pastor não é avivalista. Mentira dele. Vem o pastor que cura. Mentira. Mentira dele.
Vem aí! Mentira. Quem tem o poder do avivamento é a palavra. Quem cura é a palavra. Quem transforma é a palavra. Quem aviva é a palavra. Quem mudou a minha vida? A palavra de Deus. Este é o poderoso. Este faz. Eu vou cantar uma canção aqui, quero apresentar a minha banda. Eu quero já ir agradecendo a todos que participaram. Se tiver alguma pergunta, eu vou cantar umas 2 canções minhas aqui. E gostaria que você fizesse a sua pergunta. Tá sendo um prazer estar compartilhando. Nada muito fácil. Eu não gosto muito de falar. Não gosto muito de falar do meu passado. Isso fere, isso entristece. Eu estava falando com o Fernando aqui, meu irmão, que é adorador também, que é um homem de Deus. Eu estava falando antes, programando tudo aqui, ajeitando aqui, que a gente está fazendo um outro trabalho também, outro vídeo aqui, com a equipe da Prisco Music, onde o Fernando está aqui liderando esse trabalho. E a gente fica triste. Não fico triste. A gente fica triste por tudo que eu representei para a sociedade. Essa é a verdade. A gente precisa falar a verdade. Nunca vou poder trazer as vidas de volta. Nunca vou poder reembolsar aquilo que eu fiz. Os transtornos. Tudo isso. Meu irmão falou para mim em Teoflotone, eu vou em Teoflotone. Eu sei que Deus vai mudar muita história. Vou pedir para chegar esse telefone um pouco para trás aqui, por favor. Que eu quero apresentar a minha banda aqui. Isso, pode virar mais um pouquinho. Isso, mais para trás lá, Fernando. Pode virar um pouquinho mais para cá, só um pouquinho. Vem cá, Lu, fica com vocês comigo aqui, vem aqui todos. Eu vou cantar uma canção aqui, do meu CD novo, Saindo do Vale 2. Quero agradecer o Wesley Calazarte, em Teixeira de Freitas, Bahia. Quero agradecer a minha esposa, Bispa Edneia. Quero agradecer a toda a comissão de frente da Assembleia de Deus Casa dos Milagres. Quero agradecer a você que ouviu. E eu vou cantar um pedacinho da minha canção nova. Pode aumentar mais o violão. Essa é nova, hein? Essa está saindo agora. Semana que vem vou estar gravando um videoclipe com o Fernando. Em nome de Jesus, já estamos liberados. Amém. Olha que canção é essa. Cria em mim, ó Deus, um novo coração. Faz de mim o que quiser. Cria em mim, ó Deus, um novo coração. Faz de mim o que quiser. Fé sem obras é morta, fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Cria em mim, ó Deus, um novo coração. Um coração. Faz de mim o que quiser. E cria em mim, ó Deus, um novo coração. Faz em mim, e faz em mim, e faz em mim o que quiser. Fé, Senhor, obras é morta, fé sem obras é morta. E fé sem obras é morta, é morta. Temos que praticar a fé, temos que exercer a fé, temos que fazer obras para o reino, para a glória de Deus.